Os demônios conhecem o futuro? Eles não preveem o futuro, mas podem, com boa probabilidade de sucesso, conjeturá-lo. Com sua inteligência, muito superior à humana, podem deduzir muitas coisas que sucederão, para isto sabendo suas causas determinadas. O que pertence apenas à liberdade humana está indeterminado, e não o conhecem. Não sabem o que eu decidirei livremente. Mas com sua inteligência superior, antevêm os efeitos das causas envolvidas, onde nós não veríamos coisa alguma. Desde logo, há ocasiões em que eles sabem, com máxima segurança, o que sucederá, mesmo nas quais nem o mais perspicaz dos seres humanos poderia supor tais efeitos, analisando os componentes envolvidos no cenário. Mas, em outras ocasiões, nem a natureza angélica da mais elevada hierarquia poderia deduzir o que aconteceria, e se aconteceria algo ou não. Sobretudo, a liberdade humana, a qual chamamos livre-arbítrio, é o grande fator de indeterminação em suas previsões. Capítulo 13. Pode um demônio fazer algo de bom? O demônio não está sempre fazendo mal. Por vezes, tão somente pensa, e nisso não faz mal algum, sendo um mero ato inerente à sua natureza. Com efeito, o demônio não pode realizar atos morais sobrenaturais, ou seja, não pode fazer um ato de caridade, de arrependimento, conversão sobrenatural, que ocorre apenas mediante a efusão da graça, de glorificação genuína de Deus e etc. Pode até glorificar a Deus, mas à força, não porque queira fazer isso. Pode arrepender-se de ter se afastado de Deus, porém, sem conseguir pedir perdão, reprovando em si apenas o mal que lhe sobreveio por essa ação, sem remorso por ter ofendido a Deus. E assim, semelhantemente, pode fazer muitos outros atos naturais com sua inteligência e vontade. Mas o demônio jamais demonstrará a mais mínima compaixão, nem a menor inclinação de amor para com quem quer que seja. Seu coração somente odeia, é insensível ao sofrimento dos demais. Capítulo 14. O demônio pode experimentar algum prazer? O demônio não frui com nenhum de nossos 5 sentidos. Seu gozo é apenas com a sua inteligência e vontade. Pode parecer pouca coisa, mas não é. Os prazeres intelectuais podem se mostrar tão variados como os de nossos 5 sentidos. Na realidade, são muito mais variados. O gozo que nos proporciona uma ópera, uma sinfonia, uma partida de xadrez, um livro, vem de prazeres eminentemente espirituais. Ainda que essa informação nos chegue ao espírito por meio de imagens sensíveis. O mundo espiritual, visto por nós a partir de nosso mundo, pode parecer insípido, incolor, tedioso. Mas isso é um erro de julgamento. O mundo espiritual é muito mais variado, rico e agradável do que aquilo que nos oferece o universo material, mesmo em sua perspectiva mais harmônica. Os demônios gozam dos prazeres, pois suas 2 principais faculdades espirituais, conhecimento e vontade, seguiram intactas após a queda. A forma de ação de sua natureza permaneceu ilesa, apesar do afastamento de Deus. O que não podem fazer é amar com amor sobrenatural. A capacidade de amar neles foi aniquilada na psicologia do demônio. O demônio pode conhecer, mas não amar aquilo que conhece. O prazer obtido no êxito em fazer um mal
é exatamente o mesmo que o de uma pessoa na Terra quando consegue vingar-se de seu inimigo. Trata-se de um prazer pleno de ódio, que não traz sossego. Capítulo 15. O demônio é livre para fazer mais ou menos males? O demônio faz o mal quando bem quer. Nada o pode obrigar a fazê-lo. É um ser livre, e sua vontade é que determina quando e o que fazer. Deseja fazer o mal, e para fazê-lo é preciso que tente. Mas, para tentar, tem de insistir. Alguns demônios insistem mais, outros desistem antes. Há demônios mais decididos e outros mais preguiçosos ou displicentes. Há demônios que, pelo ímpeto de sua cólera, perseguem as almas como verdadeiros predadores. Outros demônios estão submersos em uma espécie de depressão e não têm tanto ódio que leve-os a perseguir tão ardentemente as almas. Mas estamos falando de graus, já que todos odeiam a Deus e são caçadores de almas. Capítulo 16. Quais são os mais malignos dentre os demônios? Poderíamos pensar que os mais perversos demônios são os de mais alta hierarquia, mas não o são. Não há relação entre natureza e pecado. Uma natureza angélica de última hierarquia pode ser muito mais perversa que um anjo superior. O mal que pode cometer um ser livre não depende da inteligência, nem do poder que detém. Sempre coloco o chefe da sociedade nazista, Heinrich Himmler, como exemplo de malignidade. Mas não poderia ser pior que ele algum de seus subordinados? Claro que sim. Entre os homens, vemos que alguém menos inteligente e em uma posição social menos relevante pode ser muito pior e mais perverso que um grande ditador. E o mesmo que acima foi dito, vale tanto para o mal quanto para o bem. Um anjo da última hierarquia pode ter exercitado mais suas virtudes que um de mais alta hierarquia. Da mesma forma, uma idosa sem estudos, que tenha se dedicado somente aos afazeres domésticos e à sua família por toda a vida, pode ser mais santa que um arcebispo, ou mesmo um sumo pontífice. Uma interessante pergunta que é suscitada diante do exposto é se a hierarquia que nos dá a Bíblia, anjos, arcanjos, principados e etc., é uma hierarquia da graça ou da natureza, válida também para demônios. Ou seja, os serafins são os mais santos ou somente os mais poderosos, e nos quais mais brilha o fulgor da inteligência angélica. Minha opinião é de que é uma hierarquia segundo a natureza, e não segundo o nível de santidade, pois as descrições das imagens dos 4 seres viventes ao redor do Cordeiro, anjos de maior hierarquia, dão melhor noção de poder e conhecimento, assim como que os mesmos nomes das 9 hierarquias. O nome principado ou potestade, para darmos 2 exemplos, são nomes que pressupõem a ideia de poder. Além do mais, é mais simples elaborar uma hierarquia da natureza do que da graça.